Sabe aquela pessoa que parece ter uma força inacreditável em público, mas que a gente nem imagina o que se passa no particular? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, mas que parece que foi escrita ontem, a história do profeta Elias. E vamos olhar para ela exatamente assim, como um estudo de caso. Um raio-x desse contraste gigante entre a coragem que a gente mostra para o mundo e aquele cansaço, aquela exaustão que só a gente conhece. E isso nos leva a uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez um dia. O que acontece quando a coragem simplesmente acaba? A história de Elias é radical nisso. Ele vai do auge da força pública direto para o fundo do poço do desespero. É uma jornada impressionante sobre o limite da nossa resistência, tanto da mente quanto do espírito. Então, vamos lá, vamos entender o cenário. A coisa estava tensa. Imagina só, o reino de Israel inteiro estava, digamos, fora dos trilhos, adorando um deus pagão chamado Baal. E não era algo escondido, não. O próprio rei Acabe e a rainha Jezabel incentivavam isso com tudo. E aí, no meio desse caos todo, aparece uma única voz dizendo não. Um homem só, Elias. Ele se levanta, sozinho, contra todo o poder estabelecido. E é aqui que a história explode. A gente chega no primeiro grande momento, o famoso confronto no Monte Carmelo. Pensa nesse lugar como um grande palco. É ali que vai acontecer um teste definitivo de fé, de poder, e é onde a gente vai ver a coragem pública de Elias em sua forma mais pura. Olha só a dimensão desse desafio. Isso aqui não é uma luta justa, nem de perto. De um lado está lá, Elias, sozinho, representando a sua fé. Do outro lado, 450 profetas de Baal. E detalhe, com todo o apoio do rei, da rainha, com dinheiro, com poder, com tudo. Se a gente fosse apostar, olhando de fora, as chances de Elias eram 0. E o que Elias faz? Ele propõe um desafio, com regras super claras para ninguém dizer que teve truque. A ideia é simples. Olha, vamos parar de conversa e ver quem é quem. Cada lado prepara um altar, mas ninguém pode acender o fogo. O Deus que mandar fogo do céu para consumir a oferta, bom, esse é o Deus de verdade. Simples assim. Mas a aposta era altíssima. Era tudo ou nada. E o que acontece em seguida é uma cena de puro desespero. Imagina só, por horas a fio, aqueles 450 profetas gritam, dançam, fazem todo tipo de ritual frenético, chegam até a se cortar, a tensão só aumenta. Mas o céu, completamente mudo, silêncio total. Nada, absolutamente nada acontece. E no meio desse caos todo, a tranquilidade de Elias chega a ser provocadora. Ele olha para aquela cena toda e ainda tira sarro. Ele diz, gritem mais alto, vai ver o Deus de vocês está ocupado, ou viajando, ou quem sabe ele dormiu e precisa que alguém o acorde. Essa ironia, essa calma no meio da maior pressão pública que dá para imaginar, só mostra o tamanho da confiança que ele tinha. Aí chega a vez de Elias. E para garantir que ninguém, absolutamente ninguém pudesse duvidar do que ia acontecer, ele faz algo que parece loucura. Ele manda jogar água no altar dele. Não um pouquinho, 12 jarros enormes de água. 3 vezes. A água encharca a lenha, a oferta, e ainda enche uma vala que ele cavou em volta. Basicamente, ele tornou a tarefa humanamente impossível. Era como dizer, agora não tem mais truque possível. E então, depois de uma oração super curta, super direta, o impossível acontece. Um fogo desce do céu, e esse fogo não queima só a lenha e a oferta. Ele consome as pedras do altar, o pó da terra, e seca, evapora, toda a água da vala. É uma demonstração de poder assim, avassaladora, inegável. Esse é o pico, o auge da coragem e da força pública de Elias. E a reação do povo? Imediata. Diante de algo tão esmagador, eles não têm o que fazer. Todos caem com o rosto em terra e reconhecem o que acabaram de ver. A vitória de Elias ali no Monte Carmelo foi total, absoluta. Só que é exatamente aqui, no ponto mais alto, que a história dá uma virada de 180 graus. Uma virada que ninguém esperava. A gente sai do topo da montanha da vitória e despenca para o fundo do deserto do desespero. E a virada é chocante mesmo. Pensa bem, o mesmo cara que enfrentou 450 profetas, que desafiou um rei, agora foge, apavorado por causa da ameaça de uma única pessoa, a rainha Jezabel. É como se toda aquela coragem pública monumental simplesmente desmoronasse. E aí a gente vê um medo privado, um pavor que toma conta de tudo. É como se a conta daquela vitória no Carmelo tivesse chegado. Essa fuga leva ele à exaustão completa.
Lá no deserto, ele não é mais o herói do Monte Carmelo. Ele é só um homem no seu limite. Físico, emocional, espiritual, tudo zerado. Ele senta debaixo de uma árvore e a única coisa que ele consegue fazer é pedir para morrer, achando que nada do que ele fez valeu a pena. Sabe o que é isso? É o retrato perfeito do que a gente hoje chama de burnout. Só que é nesse ponto, no fundo do poço, que a história revela a sua lição mais poderosa. O encontro que Elias vai ter ali, no meio do nada, vai mudar completamente a nossa ideia do que é ser forte de verdade. Escondido numa caverna, ele escuta uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que vai fundo. Elias, o que você está fazendo aqui? Essa pergunta é o começo da virada. É um convite para ele olhar para dentro, bem no meio daquela crise toda de propósito, de identidade. Elias é instruído a sair da caverna e esperar. E aí começa um show de poder da natureza. Primeiro, um vento tão forte que quebra as rochas. Depois, um terremoto que sacode tudo. Em seguida, um fogo avassalador. Tudo muito parecido com as demonstrações de poder que ele já conhecia, né? Mas a história faz questão de dizer: Deus não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. E só depois que todo esse barulho, toda essa demonstração de força bruta passa, no silêncio que fica, é que a presença divina se manifesta. Não com um estrondo, mas como um som suave, delicado, um sussurro. É ali, na quietude, que a verdadeira conexão acontece. Tá, e aí? O que a gente tira disso tudo? Como é que essa jornada do topo da montanha para o fundo da caverna fala com a gente hoje sobre a nossa própria vida? A grande lição é que a história de Elias é, de certa forma, a história de todos nós. Ela mostra que até os mais fortes têm um limite, que o esgotamento, o burnout, não é sinal de fracasso, mas é humano, faz parte. E talvez o mais importante de tudo é que a força para recomeçar, a verdadeira força, quase nunca está no barulho, nos grandes eventos. Ela está, na verdade, na quietude, no silêncio, na reflexão. E essa ideia não é única. Ela ecoa em muitos outros lugares, como nessa famosa passagem de Filipenses. É a ideia de que a nossa força tem um fim, mas que a gente pode encontrar uma força para continuar que vem de fora da gente. Para Elias, essa força veio num sussurro suave. Para muitas pessoas, ela vem dessa convicção. Então a gente termina com essa reflexão. A jornada de Elias, daquela coragem toda em público para a exaustão total no privado e depois para essa redescoberta no silêncio, nos faz pensar: e a gente? De onde vem a nossa força para continuar? Quando a nossa própria bateria acaba e o barulho lá fora está demais, onde é que a gente busca aquele sussurro que nos renova?